para eles que eles sabem muito bem discernir os sinais do tempo, mas eles não conseguem discernir os sinais das coisas, né? É complicado por causa disso. E daí ele diz assim: há uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. E deixando, retirou. Você sabe o sinal do profeta Jonas? Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, né? E passando, Mateus capítulo 16, versículo 5, tá? Nós fizemos uma oração aqui, e nós estamos lendo hoje o Novo Testamento, porque, haja vista, ontem nós conseguimos só ler o Antigo Testamento, tá? Versículo 5. E passando seus discípulos para o outro lado, tinha esquecido de trazer pão, e disse-lhe Jesus: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: isso é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que pensais isso, homens de pequena fé? Sobre o que não trazerdes pão, sobre o de não te trazerdes pão. Não compreendeis ainda, nem vos lembrai dos 5 pães e dos 5.000 homens, e de quantos cestos levantaste, nem dos 7 pães para 4.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendeste que ainda vos falei a respeito do pão, mas que vos guardaste do fermento dos fariseus e saduceus? E então compreenderam que ele dissera que guardasse dos fermentos do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então Jesus estava dizendo para eles, cuidado com eles, tá? Cuidado com eles, os fariseus e os saduceus, que eram os religiosos da época. Por quê? Os religiosos da época, eles eram cheios de muitas coisas, menos de real espiritualidade e proximidade com Deus, né? Então, isso acontecia, né? E eles eram cheios de coisas mesmo, muitas coisas, mas de coisas de Deus não era, tá? Versículo 13, Mateus 16, 13. E chegando às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizeis os homens ser o filho do homem? E eles disseram uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que era Jesus o Cristo. Então, ele faz uma pergunta, né? E em algumas ocasiões, a gente vai até passar por elas, Jesus perguntou, e eles falam: tu é um dos profetas, tu é. Eles falam um monte de coisa. Mas desta vez aqui, Pedro falou assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus falou: show, Pedro, acertou. É isso mesmo, né? Só que, e aí Jesus no versículo 18 fala, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Tem algumas, né, questões aqui, as pessoas dizem que fala aqui sobre a pedra, ou seja, sobre Pedro, né? Mas o texto diz que tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu acredito que esta pedra ele está dizendo dele mesmo, tá? Sobre esta pedra, ou seja, vai ser edificada essa igreja, né? E eu te darei a chave dos céus, ou seja, a igreja tem as chaves dos céus. Então, quando você se converte, a igreja pode te ligar e te ensinar as coisas do céu aí. Por isso a importância de estar na igreja, né? A igreja, ela não te salva, o que salva é o Senhor, né? Através da sua palavra, através da conversão, mas a igreja ali te ajuda em comunhão para que você possa crescer, se estabelecer, né? Possa crescer em santidade, em espiritualidade, em comunhão. É na igreja que isso acontece. Versículo 21. Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha vir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti? De modo nenhum acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, para que me serve de escândalos? Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus era assim. E aí, então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. E por que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Né? Aqui é um texto que fala de galardão. E em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, assim, Jesus, né? Pedro vem com essa historinha, né? Essa historinha é até uma historinha bonitinha, né? Ai, tem compaixão de ti mesmo e essa balela toda. E aí Jesus fala assim, ó, para trás de mim, Satanás, né? Tu não sabe o que tu tá falando, né? Você tá pensando só nas coisas dos homens. E aí ele diz, ó, que aproveita o homem, que se que alguém quiser ganhar a sua vida, tem que perder, né? E e por amor de mim você vai achar a sua vida. E o que aproveita ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então, Jesus vai deixando algumas coisas muito explicadas. Em todos os evangelhos a gente vai lendo isso, a gente vai percebendo, tá? Mateus 17. 7 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro respondendo disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se quer façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se de Jesus, tocou-lhe e disse, Levantai-vos, e não tenha medo. E erguendo seus olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E eles descendo do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo, A ninguém se contei a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então, eles têm uma visão, né? A transfiguração, e aí Jesus faz isso, né? Acontece lá na frente deles lá, e Pedro, como é falador, né? Ele fala sempre muito, né? Ele, ó, vamos fazer um tabernáculo, nós vamos morar aqui, esse negócio aqui tá bom, nós vamos ficar aqui, não. Mas Pedro era bem impulsivo, né, e falava as coisas assim, né. E aí Jesus desce de lá, quando desce de lá fala, ó, vocês vão ficar quietinhos, vocês vão falar só quando o Filho do Homem, né, já tiver ressuscitado dentre os mortos.